Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam, do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeducação é saber, é resistência, onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeduca pode, cá está aprender, é resistir. Saudações em nome do Afroeduca Sounds e Afroeduca Podcast. Bem-vindos! Aqui no Afroeduca, a gente transforma histórias de resistência afro-brasileira em conhecimento vivo, né? Cada exploração nossa é inspirada nas canções lá do nosso canal. A gente traz reflexões, contexto histórico, pedagógico, porque aprender com música é, assim, lembrar com um coração. Hoje, a gente vai fundo na história de Antônio Conselheiro e do Arraial de Canudos. Um episódio, nossa, marcante da resistência popular lá no sertão baiano. Temos uns materiais bem interessantes aqui, vamos desempacotar isso. Para começar, quem foi esse Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro? Nascido lá no Ceará, 1830, parece que a vida dele deu uma virada, né? Problemas pessoais, e aí ele começou a peregrinar pelo sertão. Virou um líder religioso carismático, o pau peregrino, e ele batia de frente com a república recém-instalada, né? Rejeitava imposto, casamento civil. Exatamente. E o contexto é fundamental a gente entender isso. Final do século XIX, né? Nordeste. Nossa, assolado por secas, terríveis, miséria e aquele abandono pós-abolição. Isso é crucial. Conselheiro atraiu, assim, milhares de sertanejos pobres, indígenas, ex-escravizados recém-libertos. Gente que buscava uma alternativa, sabe? Uma esperança. Uhum. Aí, em 1893, ele se fixa em Canudos, lá nas margens do rio Vaza-Barres, rebatizou de Belo Monte, e era uma comunidade impressionante, chegou a ter tipo 25 mil pessoas, organizada de forma coletiva, sem propriedade privada, um desafio direto ao poder dos coronéis, dos latifundiários. Uma experiência de autogestão mesmo, baseada na fé, na solidariedade. Imagina. Essa autonomia toda, claro que incomodou. Os fazendeiros, o clero, começaram a pressionar o governo, pintando o Conselheiro como um monarquista perigoso, fanático. E a faísca para a guerra foi aquele incidente da Madeira em Juazeiro, 1896. Uma coisa pequena que virou pretexto, né? Foi o estopim, né? E aí a coisa fica tensa de verdade. As primeiras expedições militares que a Bahia mandou foram derrotadas, surpreendentemente derrotadas, pelos seguidores do Conselheiro. O pessoal conhecia o terreno, né? A caatinga, e lutava com fervor. Isso deve ter alarmado a República. Com certeza. E aí é fascinante ver esse choque de visões, né? De um lado, a República querendo impor sua ordem, seu modelo. Do outro, uma comunidade buscando dignidade, salvação à sua maneira. Essas derrotas iniciais das tropas levaram a uma reação, assim, totalmente desproporcional do governo federal. Mandaram mais gente, então. Mandaram. Mais 2 expedições, a terceira comandada pelo coronel Moreira César, famoso pela brutalidade, né? Apelidado de corta-cabeças. Essa expedição também foi derrotada e o coronel morreu em combate. Isso só aumentou o medo e a fúria da República. Virou questão de honra. Nossa. E aí veio a 4ª expedição, a final, em 1897. Essa foi esmagadora. Os números são assustadores. Mais de 12 mil soldados, armamento moderno, canhões, cercaram Canudos por meses, cortaram suprimentos, levaram a fome. Que situação. E o Antônio Conselheiro morreu em setembro, né? Antes do fim, parece que de disenteria. Sim, e meio ao cerco. E o fim foi brutal. Depois de promessas de que quem se rendesse teria a vida poupada, muitos foram degolados, a tal da gravata vermelha, uma infâmia. Que horror! O arraial foi invadido, incendiado. Estima-se que morreram, assim, no total, uns 25 mil habitantes e uns 5 mil militares. Uma carnificina. E ainda tem a história do corpo do conselheiro. Exumaram, cortaram a cabeça e mandaram para Salvador para ser estudada.
tentando achar a loucura no crânio dele. Era a pseudociência da época, a frenologia, tentando dar uma explicação biológica para algo que eles não conseguiriam entender socialmente, né? E se a gente conecta isso ao quadro geral, Canudos vira um símbolo trágico da violência do Estado contra movimentos populares, da incompreensão das elites sobre o Brasil profundo, né? O próprio Euclides da Cunha, que cobriu a guerra como jornalista, inicialmente até apoiava, mas depois ele denunciou o massacre na obra-prima dele, Os Sertões. Mudou completamente a visão. Uhum. E o legado de Canudos ela inspira até hoje movimentos de luta por terra, por justiça social, como o MST. E voltando ao nosso propósito aqui no Afroeduca, essa história de resistência ela é recontada, ressignificada, por exemplo, na música Sertão Sangrado. Mostra como a arte ajuda a manter a memória viva, a refletir sobre o presente. Sim, a memória de Canudos, de Conselheiro, ela ecoa forte. Nos lembra dessas raízes profundas da luta por justiça no Brasil. É uma história que, sem dúvida, convida a gente a pensar sobre como diferentes visões de mundo podem colidir de forma tão violenta e sobre a importância, né, de ouvir as vozes marginalizadas que muitas vezes são silenciadas. Exato. Agradecemos a companhia nessa exploração de hoje. E para não perder nossas próximas viagens pela história e cultura afro-brasileira, olha, inscreva-se no canal. A gente promete mais Afroeduca Sounds com músicas, análises como esta. Até a próxima! Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber.